Partida. Evangelho de João, capítulo 11. Pega aí no nome de Jesus. Vai ser especial. Nós vamos caminhar nessa mensagem. Deus, a cada ponto dela, vai nos dar um entendimento. Hoje o dia todo foi essa mensagem. Hoje eu chego na terceira reunião. Culto às 9, culto às 14. Agora o culto às 19h30 com a transmissão também. João capítulo 11, o versículo é a partir do versículo 1. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e sua irmã Marta. E Maria era aquela a qual tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. E mandou-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Eu vou pregando e vou falando. Algo que nós precisamos, primeiro, sempre ir a Deus diante de uma necessidade. Quando Marta e Maria percebem a condição de Lázaro, elas mandam avisar Jesus, para que Jesus ele viesse. Isso nos mostra que diante de batalhas, de circunstâncias, nós temos que ir ao Senhor. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Eu preciso ter essa condição de sempre buscar a presença de Deus. Nos momentos de batalha, de adversidade que sobrevém, nos momentos de perseguições, quando surge uma situação adversa, quando vem uma afronta sobre a sua vida. A Bíblia fala de Senaqueribe, que veio, Isaías o profeta, ele vai à presença do Senhor, apresenta diante de Deus aquela carta de afronta. Hoje nós temos que apresentar ao Senhor um problema que você possa estar vivenciando, uma batalha que você possa estar vivendo. Hoje a Bíblia diz: e mandaram, pois, suas irmãs dizer ao Senhor. Hoje nós entramos na presença de Deus, nós vamos até Jesus para tomar posse daquilo que é nosso, daquilo que nos pertence, daquilo que é nosso por direito, aquilo que a Bíblia nos dá. Mas vamos mais, versículo 4. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade, não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã Maria e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judéia. E disseram os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te, e tornarás para lá? Jesus respondeu: há 12 horas no dia, se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso aqui é verdade. Nós temos que sempre andar, irmãos, na luz da palavra de Deus. Salmo 119, versículo 130 diz que a palavra do Senhor, ela dá luz, ela dá entendimento. Naquele momento que muitas vezes nós não sabemos a direção a qual tomar, o caminho a qual seguir, nós temos a palavra do Senhor que vai iluminando o nosso coração, que vai tirando de nós como se fosse umas escamas que não nos deixam enxergar, que não nos deixa observar o caminho que precisamos trilhar. Por isso a palavra de Deus, ela sempre vai gerar no nosso coração luz, para nos conduzir de uma forma especial. Por isso que o salmista diz que a palavra do Senhor era a luz para os seus caminhos. E nós temos que buscar esse direcionamento do Senhor. Aí diz mais, versículo 11. Assim falou e depois disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Eu vou abrir um parênteses aqui, sem querer ofender a fé de ninguém. Há muitos que creem na condição do sono da morte, que quando a pessoa morre, ela fica ali numa condição de um sono, esperando a vinda de Jesus para despertá-lo. Mas quando eu olho para a Bíblia não diz isso. Jesus usa aqui uma condição como se fosse um eufemismo.
Às vezes você vê, sei lá, uma pessoa, ela faleceu, você não vai chegar para uma criança e muitas vezes vai falar diretamente, sei lá. Às vezes a pessoa diz assim, olha, ela foi morar com o papai do céu. Ela usa uma condição de um eufemismo. Quando Jesus ele fala na condição que Lázaro dorme, Jesus está falando literalmente que Lázaro estava morto. E muitas vezes a pessoa pega isso aqui numa condição de um sono, porque o Senhor vai despertar Lázaro. Não. Quando nós morremos, a condição natural do homem, a Bíblia diz que nós estamos na condição do seio de Abraão. A gente vai lembrar daquela passagem do rico e do Lázaro, na mesma condição aonde um conseguia enxergar o outro, condição de vida. A Bíblia diz que lá vai haver choro e ranger de dentes. Se vai haver choro e ranger de dentes, não há uma condição de estar dormindo, não. Então, só colocando esse parênteses aqui. Mas aí diz mais, versículo 15: e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. E disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos codiscípulos: vamos nós também, para que morramos com ele? Sempre, irmãos, vai haver empecilhos naquilo que você fizer. Às vezes há pessoas que ela não está tão firmada com Cristo. E se você não tomar cuidado, ela tira você do propósito de Deus. Às vezes pessoas da nossa casa, não por maldade, mas o entendimento dela é diferente. Ela compreende Cristo de uma forma diferente. Ela não consegue entender aquilo que a Bíblia diz muitas vezes. Às vezes ela não crê no milagre. Ela não entende a condição de oração. Às vezes da leitura da Bíblia ela não compreende. E muitas vezes ela questiona, às vezes até debocha. Nós temos que ter sabedoria para trazer essa pessoa para Jesus. E não afastá-la do Senhor. E não distanciá-la da presença de Deus. Mas aí diz mais, versículo 17. E chegando, pois, Jesus, achou que já havia de 4 dias que já estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, mais ou menos 3 quilômetros. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, preste atenção: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria o quê? Morrido. Perceba que Marta, ela reconhece a grandeza de Cristo. Ela reconhece que se Jesus ali estivesse, aquilo ali não teria acontecido. Irmão, sem querer ofender ninguém, se Jesus estivesse em muitas decisões da nossa vida, muitos não chegariam aonde estão chegando. Muitos não estariam na situação que estão. Por isso, eu preciso colocar o Senhor sempre à frente das minhas decisões. Eu preciso colocar o Senhor à frente. Marta, ela fala algo grandioso. Só que olha o que diz a continuidade do versículo 22. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E disse Jesus, teu irmão há de ressuscitar. E disse Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do quê? Do último dia. Aquela mesma Marta que declara algo para Jesus é aquela mesma Marta que não crê no Senhor. A Bíblia diz que de uma mesma boca não pode jorrar água doce e água salgada. Eu preciso permanecer crendo. E quantas vezes nós temos comportamento semelhante ao comportamento de Marta? Muitas vezes nós oramos a Deus, colocamos diante do Senhor, nós damos uma ordem, repreendemos o mal, paralisamos a ação do inferno. E quantos, alguns minutos depois, já estão contrários à sua palavra? Olha o que diz a Bíblia, Eclesiastes capítulo 5. Salmos, Provérbios, Eclesiastes é o capítulo 5. Pega aí na sua Bíblia. Eclesiastes, o capítulo é o capítulo 5. Isso, por favor, pega aí na sua Bíblia. Eclesiastes, é o capítulo 5. Amém? No versículo 6 diz assim: não consintas, ou seja, não permita que a tua boca faça pecar a tua carne, e nem diga diante do anjo que foi erro,
Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse as obras de tuas mãos? Mas vamos ficar na primeira parte. Não consintas, não permita que a sua boca faça pecar sua carne. E quantas vezes nós estamos orando a Deus, mas não estamos permanecendo na nossa oração? Primeiro, Marta está diante de Jesus. Ela tem um problema, o irmão está morto. Ela fala para o Senhor: Jesus, se o Senhor tivesse aqui, isso não teria acontecido. Verdade. Senhor, eu sei que agora o Senhor pode ressuscitar. Verdade. Mas quando ela ouve isso, Jesus vai falar: eu irei ressuscitá-lo. E isso entra no coração dela uma incredulidade. É aquela pessoa que fala da boca para fora. Ela não consegue crer no coração. Quando ela ouve de Jesus aquilo que ele faria, ela começa a duvidar. Quantas vezes a pessoa ora, mas ela não está permanecendo na sua oração? Querido, ainda que as circunstâncias, ainda que muitas vezes a dor permaneça, ainda que aparentemente pareça que nada mudou, não creia na sua oração. A Bíblia diz que a oração de um justo muito vale em seus efeitos. A oração foi feita em nome de Jesus. A oração foi feita na autoridade do nome do Senhor Jesus. Pode ter certeza, essa oração vai trazer resposta. Mas a condição dela é: você precisa permanecer. Você precisa continuar. Por isso tem algo muito importante. Vamos no livro de Marcos. Aqui Jesus, ele está passando naquela figueira, aonde eles haviam passado, e a figueira ela se seca desde as raízes. E no outro dia ele passa na figueira. Pedro, os discípulos ali, viram que aquela figueira havia se secado desde as raízes. E boquiaberto, sem entender o que está acontecendo, sem compreender o que está acontecendo, Marcos capítulo 11. Livro de Marcos, capítulo 11. No versículo 20 diz assim: e eles passando pela manhã, viram que a figueira se tinha se secado desde as raízes. E Pedro, lembrando, disse: mestre, a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse: tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte: erga-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que fará aquilo que diz, tudo o que disser vos será feito. Primeiro, Jesus, ele disse, verso 22, e respondendo Jesus disse: tenha fé em Deus. Quando Marta ouve do Senhor, a princípio ela tem fé. Mas daqui a pouco ela começa a retroceder. Ela diz: não, Senhor, eu sei que na ressurreição do último dia. Ela não consegue crer naquilo que Jesus está declarando. E quantos estão vivendo uma situação, não porque Deus está pesando a mão, não porque Deus não olha para você, porque tudo aquilo que nós recebemos vem da palavra, daquilo que nós cremos diante dela. A Bíblia diz que nós não vivemos por aquilo que vemos, mas vivemos por aquilo que cremos. Não é uma condição de sentir, é uma condição de crer. Eu creio, eu já fui curado pelas feridas de Jesus. Não, Deus, eu creio, a minha casa é herança do Senhor. Os meus filhos serão discípulos do Senhor. Ainda que todas as circunstâncias possam mostrar de uma forma diferente. Aí Jesus diz, verso 23, porém eu vos digo que qualquer, pode ser o pastor, pode ser o obreiro, pode ser o irmão, que disser a esse monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar aonde? No seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, que você orou, que você falou, tudo o que disser, você será o quê? Feito pelo Senhor, não por mim. A condição é um processo. Eu preciso da fé, eu preciso falar. Depois que eu falo, eu preciso continuar crendo. Eu não posso duvidar, porque dentro do coração vai vir muitas coisas. Olha, você não orou direito. Muitas vezes o diabo, você já confessou a Deus os pecados, ele faz lembrar de um deslize seu, ele faz lembrar de um erro seu, colocando dúvida, incerteza no seu coração, mas você já confessou, já não existe mais.
E quantos retrocedem na sua oração? Por isso, não diga diante do anjo que foi erro. Quando Marta ouve de Jesus, ela não consegue crer. Vamos voltar lá, em nome de Jesus. João capítulo 11, versículo 23. E disse Jesus: teu irmão há de ressuscitar. E Marta disse: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia, ou seja, lá quando o Senhor voltar. Aí verso 25, e Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, o quê? Viverá. Olha o que o Senhor está dizendo: quem crê. A condição minha, a condição sua é você crer. Crer no quê? No que Jesus está declarando. Crer no quê? No que a palavra está dizendo. Crer no quê? Naquilo que o Senhor Deus me dá. Naquilo que Deus vai nos mostrando, naquilo que Deus vai nos dirigindo. Essa é a certeza de Deus para a nossa vida. Essa é a condição do Senhor. E quantas vezes nós temos comportamentos semelhantes ao de Marta? Nós vamos buscar o Senhor. Jesus nos dá a direção. Muitas vezes nós até oramos, mas não permanecemos na oração. Recebemos até a palavra, mas não conseguimos crer. Muitas vezes recebemos uma oração e não conseguimos permanecer crendo naquilo que o Senhor está nos dando. Vamos mais, versículo 26. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu isso? Jesus está falando da condição que o cristão, ele sai da morte. O cristão não é morte, ele está na vida eterna, ele está ao lado do Senhor, amém? Não que a gente vai viver a vida eterna aqui nesse mundo, não. Quando nós fecharmos os olhos aqui, nós estaremos com Jesus nos céus. E disse ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama. E ela, ouvindo isso, levantou-se e logo foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma coisa de Marta. Mas Jesus, pois, quando viu a chorar, e também chorando aos judeus, que com ela vinha, moveu-se muito em seu espírito e perturbou-se. O comportamento de Maria é diferente. Quando nós vemos aquela condição dela lavando os pés do Senhor, enxugando ali com os cabelos, nós já vemos a condição de fé. Ela já tinha tido uma experiência com o Senhor. Ela já tinha tido uma experiência com Deus. E o Senhor assim alcançou a vida dela. Quando ela ouve, ela crê que se Jesus ali estivesse, aquilo não haveria acontecido. Aonde Jesus está, as trevas elas não podem permanecer, irmãos. Por isso que eu preciso trazer Jesus para minha casa. Eu preciso trazer o Senhor para minha casa. É necessário que você possa fazer muito além do culto. Da mensagem, anotar o culto, chamar a esposa, chamar o filho e fazer ali um culto na sua casa. De conversar da mensagem, de conversar da palavra, de falar daquilo que Deus está declarando. Você vai ver como essa mensagem ela vai crescer, como essa palavra ela vai crescer. É necessário que você faça isso. Mas quantas vezes, há muitas coisas que vêm para distrair, não questão de trabalho, não é isso, mas às vezes coisas que não fazem até sentido. Um vai para um lado, um vai para o outro e ali acaba. Não, você tem que trazer Jesus, para que haja crescimento, para que haja amadurecimento. Aí diz mais, eu vou pular um pouquinho, não vou, só para a gente não ficar preso em relação do texto. No versículo 38, Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Aqui a gente percebe o coração de Marta. Queridos, é Jesus. Ela não conseguia acreditar, crer naquilo que o Senhor está declarando. Tudo que o Senhor pede tem um propósito.
Tudo que vem da palavra tem um propósito. Nada na Bíblia é em vão. Nenhum versículo na Bíblia foi colocado, não tinha nada o que colocar, acrescentar isso não. Tudo ali foi colocado segundo a vontade de Deus. Cada versículo na Bíblia. E o Senhor disse, tirai a pedra. Aí diz o versículo 40, e disse Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Da mesma forma você. Se você crer, você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida. Porque muitos de nós podem ter dentro da casa, na família, muitas vezes um Lázaro, que muitas vezes está morto. Morto no pecado, morto no vício, morto nas drogas, morto em muita coisa. E necessita desse encontro do Senhor. E necessita ser alcançado por Jesus para que ele possa viver, para que ele possa reviver. Aí diz mais, versículo 41, tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por haveres me ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. Se você quer ver, irmãos, essa condição de mudança, você precisa, Lázaro precisou ouvir a voz do Senhor. Lázaro precisou ouvir a voz do Senhor. Hoje, Lázaro, ele não vai ouvir a voz de Jesus na condição audível, mas ele vai ouvir a palavra. Ele vai ouvir a palavra que está nos meus lábios, que está nos teus lábios. É dessa forma que nós temos que nos colocar. Porque pode haver dentro da tua casa alguém que precisa, irmão, sair da morte. Muitas vezes está numa depressão. Muitas vezes está doente, está enfermo, está acamado. Deus é esse Deus que restaura. Eu sou a ressurreição e a vida, diz o Senhor Jesus. É Ele que tem essa condição, creia. Não se paute diante das circunstâncias. Não olhe situações que estão cercando ao teu redor, achando não que tudo é assim, não tudo é desse jeito mesmo. Se aconteceu com fulano, vai acontecer comigo. Não, muitas vezes é questão de fé. Muitas vezes naquela área a pessoa não conseguiu crer como deveria crer. Ela não conseguiu acreditar como deveria acreditar. Às vezes a fé não estava tão firmada como ela achava que ela estava. Eu não posso tirar isso que é tudo assim, colocar tudo ali no mesmo balaio. Não, eu tenho que colocar minha fé em ação. Por isso é tempo de você se colocar diante do Senhor. De você colocar, fazer a tua oração diante de Deus e não retirar a tua mão. Na sua trajetória, cuidado para que Marta não venha te tirar do caminho. Não venha colocar incertezas, colocar dúvidas no seu coração. Se Jesus tivesse dado ouvidos a Marta, Lázaro estaria morto até hoje. E quantas vezes nós deixamos de ouvir o Senhor para dar ouvidos a tantas vozes que nos cercam? Aí diz o versículo 43. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, o seu rosto envolto no lenço, e disse Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Há orações que elas precisam ser específicas. Elas têm que ser específicas, irmãos. Você vai entrar numa oração, você vai combater ali o mal, tem que ser específico. Deus, eu venho nessa batalha por causa dessa doença, chama a doença pelo nome. Deus, eu venho nessa batalha por causa desse vício. Que vício? Das drogas? Chama pelo nome. Muitas vezes por trás daquela ação ali, há uma ação de um demônio, que vai operando, que vai ali escravizando aquela pessoa. E há essa condição de nós entendermos isso. Aquilo que Davi declarou, persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei até que os tivessem destruído. A nossa condição hoje é perseguir, não fisicamente, mas perseguir em oração. Às vezes você pode estar aí com alguns sintomas, você pode estar enfrentando alguma batalha, querido, a sua oração ela tem poder. Eu vou unir a minha fé com a sua fé, nós vamos orar pelo nome de Jesus. Às vezes você está enfrentando uma batalha dentro do seu casamento, você está enfrentando uma batalha aí em relação com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu filho. Não, vamos orar, vamos diante do Senhor. Não, Deus, o Senhor vai mover, eu quero o teu poder aqui, a tua presença nessa casa, arrancando todo esse mal, arrancando toda essa obra do inferno. Não importa o que seja, nós temos que entender que Jesus, ele vai.
E ele veio. Da mesma forma que Marta e Maria mandaram avisar Jesus, e Jesus ele veio, hoje o poder de Deus se manifesta através da nossa oração. Somos nós que colocamos o poder de Deus em ação. Somos nós que exigimos a saída do mal em nome de Jesus. Somos nós que quebramos toda a força do inferno em nome de Jesus. Da mesma forma que o Senhor levantou Lázaro, Jesus levanta hoje. Deus põe Lázaro de pé. Ele tem essa condição. Por isso, coloque essa palavra no seu coração. Que o Senhor Deus possa alcançar a tua vida. Que o Senhor Deus possa fortalecer você. Por isso, nós não podemos esquecer, tenha fé em Deus, naquilo que Deus ele declara, naquilo que Deus ele diz. Alguém lá com fé foi lá e removeu aquela pedra. Aí Jesus, para que Lázaro tivesse que sair, Jesus disse, Jesus falou, é necessário, por isso é necessário você orar. Por isso é necessário você buscar a presença de Deus. Sentar aos pés do Senhor ali, para que você possa ver Deus mudar, para que você possa ver Deus restaurar. Aquilo que estava perdido, começa a ter vida, irmãos. Aquilo que estava morto, começa a ser ressuscitado. Pode ser seu casamento, pode ser a tua vida com Deus, pode ser qualquer área da tua vida. Jesus quer cercar você. Jesus quer abençoar a tua vida hoje. E eu quero orar com você. Se você não preparou ainda aí o copo com água, prepara aí por gentileza, amigo. Daqui a pouco os irmãos eles vão servir para vocês, pode ficar tranquilo, tá bom? E eu queria que você colocasse isso no teu coração. Se você não preparou, você pode preparar no nome de Jesus. Eu quero orar com vocês. Isso, nome de Jesus. Para a glória de Deus. Vamos colocar de pé? Enquanto eles passam aí, você deixa do ladinho aí. Meu Deus, primeiro eu agradeço ao Senhor por essa palavra. Ó Deus, essa foi a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Meu Deus, quando Lázaro morto estava, meu Deus, Marta e Maria não bobearam. Elas pediram que avisassem a Jesus. E Jesus foi avisado. Meu Deus, quantos, ó Deus, estão numa situação difícil hoje? Quantos são aqueles que estão numa batalha, enfrentando uma adversidade, necessitando da tua visitação, Deus? Precisando, ó Pai, do mover, do poder, de uma unção, de um renovo. E eu creio que tu és aquele que vai à frente, que vai endireitando os caminhos tortos, que vai operando, que vai fazendo milagres, maravilhas, que vai derramando da tua unção. Meu Deus, eu venho te pedir agora, hoje diferente, coloca uma unção sobre esta água. Segura nas tuas mãos esta água aí no nome de Jesus. Meu Deus, vai colocando uma bênção sobre esta água, uma unção de cura. Isso, Pai. Meu Deus, é um ato de fé. Nós te pedimos, essa pessoa que está doente, esse que está enfermo, esse que está enfrentando uma batalha, que está diante de uma adversidade aí, que precisa, Pai, de uma visitação do Senhor. Coloca sobre cada molécula, cada partícula, uma bênção especial agora, para que no poder que há no nome de Jesus, vidas possam ser alcançadas pelo Senhor. Meu Deus, para que os enfermos sejam curados. Meu Deus, para que os doentes sejam curados. Meu Deus, para que a enfermidade venha cair por terra. A tua palavra diz que o Senhor transformou a água em vinho. O vinho era a necessidade ali, o suco da uva daquele lugar. Que esta água, meu Deus, seja transformada naquilo que esta pessoa precisa, naquilo que esta pessoa necessita. Que ao beber desta água, toda a afronta do inferno, todo o levante do diabo, toda a ação de Satanás sobre esta vida venha cair por terra. Eu consagro esta água em nome de Jesus. Beba dessa água. Ó Espírito de Deus, eu sei que o Senhor vai fazendo e vai operando o impossível acontecer. Meu Deus, eu sei que do Senhor vem maravilhas. E nós estamos aqui reunidos pelo nome santo de Jesus. Por esse nome nós combatemos toda a obra do inferno.
Por esse nome nós exigimos que o diabo caia por terra. Por esse nome nós paralisamos toda a força de Satanás. Nós quebramos todo o poder do inferno que cerca a tua vida, todo o poder do diabo que está cercando a tua casa aí. Meu Deus, dessa casa essa pessoa sente algo estranho. Nessa casa essa pessoa não se sente bem. Toda vez que ela entra, que ela chega nessa casa, ela passa até mal. Eu quero teus anjos alcançando esta casa agora. Meu Deus, se algo nesta família está errado, eu quero o teu poder descendo, destruindo essa ação do inferno. Eu quero o teu poder de vida em vida, de pessoa em pessoa agora, porque eu venho, meu Deus, na autoridade do poder que há no nome de Jesus. Aí é combate, meu Deus, é batalha. Eu creio na autoridade do teu nome, e eu sei que diante do teu altar tudo é possível agora. Eu sei que diante do teu altar o Senhor vai fazendo maravilhas. Eu sei que diante do teu altar o Senhor vai operando agora. O Senhor vai fazendo o impossível agora. Eu quero a tua presença nessa casa. Eu quero o teu poder de vida em vida, de pessoa em pessoa. Esse mal, meu Deus, que está causando contendas nesta casa, jogando esse homem contra essa mulher, que vem virando a cabeça desse homem, que vem virando a cabeça dessa mulher. Esse casamento, meu Deus, está um casamento de brigas, de contenda. Não há mais cumplicidade, Pai. Não há mais amizade, Deus. Não há mais diálogo, Pai. O inferno entrou, Deus, mas ele vai ter que sair. Aonde o diabo conseguiu gerar morte na tua vida, aonde Satanás conseguiu gerar morte na tua casa, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, meu Deus, nós entramos numa batalha. Meu Deus, nós entramos num combate agora, e nós entramos nesta batalha pelo nome de Jesus Cristo, exigindo que esse mal que ele vá embora, ele vá saindo agora. Todo mal que se alojou na tua casa, esse mal que se alojou na tua família, que se alojou na vida do teu filho, da tua filha, vai embora. Saia daí, demônio. Você tem virado a cabeça dessa criança, você tem virado a cabeça dessa moça, você tem virado a cabeça desse rapaz, nas amizades, nas influências, mas eu estou te ordenando, saia. Eu estou exigindo a tua saída, vai embora. Eu estou mandando você sair daí. Eu estou ordenando que você vá embora, na autoridade do poder que há no nome de Jesus Cristo. Eu estou quebrando todas as cadeias, todas as correntes que tem prendido a tua casa grega. Há um fogo de Deus descendo agora, há uma unção do Senhor queimando agora. Saia dessa vida, solte essa casa agora. Você espírito de enfermidade, você demônio que causou essa doença, que está colocando essa dor de cabeça agora, que está colocando essa febre, essa alergia, essa irritação, eu estou mandando sair daí agora, essa palpitação, esse aperto no peito. Poder de Deus desça agora, poder de Deus vá queimando agora, vá destruindo agora, Pai. Eu creio na autoridade do nome de Jesus Cristo agora.